Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre mais um livro do Bernardo Kuzinski, partindo daquela minha ideia do vídeo anterior de conversar sobre as obras do autor publicadas em ordem cronológica, né? Sempre pensando nas obras ficcionais, já que o autor publicou outros textos. E o objetivo de discutir esses textos, de trazer esse debate para cá, é porque, como eu falei anteriormente, né? Eu iniciei o mestrado esse ano e o meu objetivo no mestrado é discutir a ditadura militar dentro das obras ficcionais do autor. Então, eu preciso me apropriar desse texto e, apesar de já ter lido em outro momento, esse é o momento em que eu estou me dedicando para ler um pouquinho mais, ler um pouquinho com calma, antes de iniciar a pesquisa de fato. Então, a nossa discussão aqui vai partir mais sobre a obra, sobre as informações da obra. Não vai ter nada teórico aqui. Em outro momento, quem sabe eu volte para falar um pouquinho mais de teoria, de como que a minha pesquisa se aprofundou um pouco mais nesses textos. Mas agora é só basicamente a gente conversar sobre a obra, conversar sobre os contos e, a partir deles, conversar um pouquinho sobre as temáticas que ele trata. O livro de hoje é o Você Vai Voltar para Mim e Outros Contos, que foi a segunda publicação ficcional do autor. Esse livro foi publicado em 2014 pela Kozak Naif, mas até agora, até o momento da gravação desse vídeo, ele não foi publicado por nenhuma outra editora. Esse livro conta com 28 contos, que vão ter como a temática central a ditadura militar e os anos de chumbo. Então, o autor vai pegar essa temática e vai trabalhar a partir dela sobre várias vertentes. Tem um texto muito interessante, logo no início da edição, um texto chamado A Ironia e a Dor, da Maria Rita Kent, que ela vai falar, aliás, Maria Rita Kell, que ela vai falar um pouquinho sobre como foi importante para o autor debater esses contos e trazer esses contos, principalmente no período em que ele foi publicado, quando se estava discutindo a Comissão da Verdade, enfim. E ela vai falar de quão relevante é pensar essa temática, essas questões, principalmente quando a gente pensa que a ficção pode se tornar uma porta de entrada para debater várias outras questões. Né? É interessante a gente perceber, eu fiz uma listinha de informações que eu achei relevante trazer para vocês, que o Bernardo Kucinski, ele tem uma literatura poética muito interessante. Ele vai trazer essas temáticas, que são temáticas duras, temáticas fortes, mas a forma com que ele escreve, a forma com que ele aborda esses textos é interessante porque faz com que a gente reflita sobre as questões que não são conversadas ou que são conversadas de forma superficial em obras maiores. Quando eu falo que ele trabalha o tema central, né, que é a ditadura militar, ele vai trabalhar as questões de tortura, ele vai ter vários narradores diferentes, então a gente vai poder se apropriar dessa temática de várias formas. Uma das coisas que mais me agrada nessa coletânea de contos é que a gente vai conseguir perceber, né, a partir da ficção dele, como que as relações familiares se entrelaçavam com as questões políticas, como que a questão do trauma vai interferir no segmento, né, dessas vidas, dessas pessoas. E é interessante porque a ditadura militar, que é o tema central, vai nos fazer pensar, como eu já antecipei, essas temáticas secundárias. Que aí, esse é o ponto que faz com que eu me apegue muito a esses textos e faz com que eu pense outras questões. Inclusive, a leitura desses contos me fez voltar no K, que foi o primeiro romance publicado pelo autor, inclusive tem vídeo para ele aqui no perfil, para pensar como que o autor e as relações pessoais dele, a questão da autobiografia dele, foi apresentada, foi colocada na sua ficção. Tá? Eu coloquei aqui uma questão que é interessante trazer para a discussão, que é como ele vai trabalhar a variação da dor. Porque nós sabemos que a ditadura militar foi um período extremamente pesado, cheio de violência física e psicológica, e de como que essa dor acabou interferindo ou tendo ecoado, né, de várias formas, dependendo da relação que os personagens desse período viveram. Por exemplo, a dor que eu estou falando aqui vai ser vivida de uma forma diferente se você foi vítima ou foi o agressor dentro desse período histórico. E o Bernardo Kucinski vai trazer essas vozes diferentes. Vai trazer essa perspectiva tanto da vítima
quanto da pessoa que foi agressiva ou agressor desse período. Uma outra coisa assim, que a gente pensa a partir dessa relação da dor e da reflexão é a questão do trauma. E aí eu trago meus dois contos favoritos do texto, que são a entrevista e terapia de família, que a gente vai ter uma percepção de como que os filhos dos militantes políticos reagiram a esse período, a esse desaparecimento ou não desse pai. E aí a gente vai ter uma visão muito interessante de desaparecimentos. Por exemplo, existe o desaparecimento onde o corpo da vítima não foi encontrado, que é o caso da terapia de família, aliás, que é o caso da entrevista onde uma jovem vai entrevistar 3 irmãs sobre como foi para elas perceber que o pai não estava lá, que o pai estava morto. A gente vai percebendo que quanto mais velha, mais esse pai se fazia presente ou não. E a gente vai percebendo como que esse trauma vai atingindo essas jovens de forma diferente. E outra forma da gente perceber esse trauma e a relação dessa dor, que aí eu trago a terapia de família, nós temos esse jovem de quase, eu falo jovem porque ele é tratado como jovem no conto, de quase 40 anos, que não trabalha, não estuda, não faz nada, e a justificativa dele é o fato do pai ter sido ausente e tendo colocado a militância política em primeiro lugar. E aí a gente vai percebendo que, apesar de não ser um desaparecido político, o pai foi um ausente. E aí nós temos essas reflexões sobre desaparecimento, ausência, e esse debate sobre prioridades e de como que cada sujeito vai lidando, vai interagindo com essas variações. E eu gosto muito de pensar nessas relações familiares, porque o Bernardo Kuzinski nos faz olhar, principalmente no meu caso, que não vivia a ditadura e meus familiares têm pouca memória sobre a ditadura, me faz perceber como que isso acontecia e me faz ter interesse de perceber os detalhes. Porque às vezes a gente tem um discurso oficial do que foi a ditadura, e esse discurso oficial acaba silenciando muitas coisas que são relevantes de se perceber que a literatura tem espaço para debater. Caso você tenha interesse de ler esse livro, apesar dele não ter sido publicado por outra editora, existe uma versão digital, né, circulando aí na internet, e essa versão traz 2 contos extras, que nessa minha não tem, que vão vão ajudar o autor a construir a novela Os Visitantes, que eu venho falar aqui no perfil em outro momento. Tá? Espero que vocês tenham tido interesse de discutir essa história. Deixa aqui nos comentários se vocês já leram ou se têm interesse de ler, quais os contos que vocês mais gostam e qual ou quais, né, as partes ou as discussões que o autor levanta que são relevantes de se trazer para a gente discutir aqui. É isso, a gente volta em um outro momento trazendo mais uma obra do autor. Até mais!